Nessa quarta-feira, 11 de março, nós temos um super movimento celeste que vem carregado de muita expansão, bênçãos, e a gente vai estar falando hoje sobre esse Júpiter que está, hoje no dia 10, estacionado, e amanhã, dia 11, ele volta ao seu movimento direto no signo de Câncer, aonde ele vai ficar até o dia 30 de junho de 2026. Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele traz dentro das suas características de expansão, crescimento, ele é muito benéfico. Então, Júpiter ele carrega essa benfeitoria e aonde ele está dentro do nosso mapa, ele tem essa capacidade de aumentar, encostar, fazer crescer. Lembrando sempre que a gente não cresce só coisas boas. Então, se ele estiver num aspecto que não é tão favorável, que traz algum conflito interno, ele também pode estar aumentando isso durante a sua vida, né? E como é que a gente consegue perceber, né? Como é que a gente reconhece esse ponto nosso, aonde o Júpiter está, como é que ele ativa a nossa vida? Olhando para o seu mapa, é conseguindo, primeiramente, fazer um mapa astral, ter uma leitura, e dessa forma você vai ter clareza, direção de acordo com o que o céu do seu nascimento estava te enviando naquele dia. Eu posso te ajudar com isso, né? Então, curte esse vídeo, comenta, espalha e também vem fazer uma sessão de diagnóstico comigo para a gente poder entender como os pontos que você tem no seu mapa astral trazem um repertório, uma história para sua vida, né? Então, o Júpiter, ele estava desde novembro fazendo uma retrogradação no signo de Câncer. E quando um planeta grande retrograda, ele traz para todos nós uma maneira muito forte e também interna uma revisão, um ajuste. Então, primeiramente, a gente olha duas coisas. Aonde que eu tenho câncer no meu mapa, que é ali que o trânsito de Júpiter está passando, está fazendo revisão, ajuste para algo muito mais importante seguir. Então, tem uma parada, e foi uma parada grande, né? E agora a gente vai olhar para frente. E quando a gente olha para frente com esse planeta que traz crescimento, expansão, uma confiança maior, um poder de fé que a gente tem de seguir em frente e ir além, né? Sabedoria para lidar com isso, justiça. Então, quando a gente tem todas essas questões importantes que envolvem Júpiter, a gente também precisa olhar o que que ele adiciona em Câncer. Câncer é o signo da casa 4 e que está relacionado à lua, está relacionado à família, ao passado, às memórias, à intuição, à ancestralidade, às nossas raízes, à nossa base, né? É um lugar de vida íntima. Casa 4 e Câncer traz isso, o quanto a gente vive dentro da nossa intimidade e como que a gente se preserva, né? Porque Câncer, ele vai puxar muito esse nosso lado de nutrição, de cuidado, de afeto, de amor. Então, a gente teve uma revisão na casa aonde Câncer está passando no seu mapa natal. Então, pode ser que ativou a sua identidade, pode ser que ativou a sua carreira, as suas relações, o seu trabalho, a sua casa, a sua voz, a sua comunicação, a sua segurança material, o seu lugar de crença, de transformação, de ir para o mundo, de espiritualidade. Isso você vai só entender se você tiver um mapa. A partir daí, eu consigo ver, puxa, esses meses todos que eu tô
vivendo aqui, eu estou fazendo uma revisão muito grande. E faz sentido. A partir de agora, que eu já revisei, o que que eu consigo colocar realmente para rodar? Lembrando que essa expansão que a gente recebe de Júpiter na casa que a gente tem, ela tem muito a ver com a intuição, com o coração, com a nossa capacidade de nutrirmos esse amor, de cuidarmos para sermos cuidadas. Então, esse momento de Júpiter direto, ele vai nos levar por um lugar que possivelmente a gente pode sentir algumas coisas que estão relacionadas aos temas familiares. E a gente pode ter uma reconexão aí com a nossa família, com alguém, com a nossa casa. Se a gente não sentir que precisamos mudar de casa, a gente pode sentir a necessidade de expandir alguma coisa dentro do nosso lar, de fazer crescer alguma coisa dentro de casa, de tornar essa casa mais acolhedora, mais nutridora, de você olhar para o seu lar, para sua intimidade e pensar o que que realmente eu posso fazer aqui que traz mais aconchego, mais afeto, mais amor, né? Cria mais essas raízes. Você pode também nessa fase, nesse período que vai até junho, olhar a sua vida num prisma maior de sensibilidade. E eu sempre falo aqui que sensibilidade é uma característica forte, um traço forte nosso que traz força. Então, quanto mais a gente tem essa sensibilidade alta, a gente não está sendo fraca, como a sociedade normalmente entende. Né? E, a sociedade ela olha que a sensibilidade e a vulnerabilidade são questões de fraqueza, muitas vezes, que você não está dando conta daquele seu emocional. E, e quando a gente tem um olhar muito mais sensível para as questões da vida, e não é sensível de você não saber lidar com tudo que está acontecendo. É realmente de usar a sensibilidade para ser tocada por aquilo que está acontecendo e usar essa força para seguir tocando o seu barco, mas não deixando de sentir, né? Porque é por meio do coração que tem muito mais conexões aí de vibração que o cérebro, né? Então a gente está falando de um campo magnético muito maior que o nosso cérebro, quando a gente traz, né? Aonde a gente consegue conectar com a manifestação é no coração, não na mente. Mas a gente aprendeu que é por meio dos pensamentos, da mente controladora, daquilo que a gente está pensando o tempo todo, que vai nos trazer essa, essa segurança, né? E na verdade é por meio do nosso sentir, do nosso coração. E então a proposta aqui é da gente entender que a partir de amanhã, e a gente já pode estar sentindo, as coisas vão começar a caminhar de uma maneira um pouco diferente e fluida, né? Que a gente tem água e Júpiter ama tá em Câncer, ele ama esse lugar de água, ele tá bem aspectado e, e a gente vai precisar olhar para isso como um fator de crescimento. Né? Como eu falei no início do vídeo, Júpiter, tudo que ele toca, ele cresce, e ele, por esse motivo, tem um aspecto de não limites. A gente pode, se a gente não saber dosar nossa água interna, a gente está muito mais crescendo nisso, né? E então, o que que é importante a gente entender? Que é esse lugar de equilíbrio, né? É importante a gente ter água para fazer as coisas fluírem e para que a gente também tenha essa sensibilidade, mas a gente não pode baixar o nosso elemento de ação, que é o fogo, e nem a terra que realiza, e nem o ar que faz todos os movimentos.
Então, é natural que a gente possa entender nesse momento o quanto esse aspecto é positivo, favorável e o quanto ele nos toca para cada uma de nós, né? O quanto isso vai sendo desenhado dentro dos seus aspectos de vida, de nascimento, e o quanto Júpiter, é um dos planetas que eu mais tenho identificação, assim, eu acho que ele vem nos ajudar em momentos que a gente já não está mais conseguindo confiar por alguns motivos, né? Júpiter é a nossa conexão com Deus, de algum jeito, né? Ele rege a casa 9 da nossa mandala com Sagitário, e também na astrologia tradicional, ele também rege peixes, né? Então, Sagitário tem a fé, a confiança, peixes tem essa sutileza do invisível, né? Então, a importância desse novo ciclo que está se desenhando e, e que a gente esteja preparada, que a gente possa compreender que vem para nos ajudar se a gente souber aproveitar esse ciclo. Se você curtiu, se fez sentido na sua vida, deixa aqui embaixo comentário, coloca onde você tem Júpiter no seu mapa, ou onde você tem câncer, onde ele está passando nesse momento, fazendo esse seu trânsito de bênçãos, e que a gente vai respondendo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!